Olá a todos, a nossa dupla é composta por mim e pelo Sebastian, e hoje a gente vai falar sobre o artigo intitulado A Relação entre o Transporte de Cargas e o Desenvolvimento Econômico, um estudo de caso na China dos autores Hui Wang, Han, Su, Wan, Zheng, da Escola Marítima da Universidade de Dalian, lá na China. E esse artigo é do ano de 2021, foi publicado na revista Research in Transportation Economics. E a relação desse artigo com a nossa escolha é que a primeira vez que a gente teve contato com ele foi na disciplina de transporte de cargas, em que a gente o leu, fez uma análise e, paralelamente, verificamos que haviam discussões com potencial gigantesco para serem abordados também na disciplina de economia dos transportes. Então a gente resolveu trazer ele para essa apresentação, para mostrar o resumo do que fala e as conclusões. Então, iniciando com o resumo, ele tem como objetivo analisar a relação entre o desenvolvimento econômico e a demanda de transporte de cargas na China, utilizando métodos do índice de desacoplamento e intensidade de transportes. A pesquisa ela utilizou dados de 30 províncias lá da China, num período temporal de 1997 a 2017. E como conclusão, os autores relatam que a forma de U invertido entre o tráfego de cargas e o desenvolvimento econômico, ele conta com a diminuição da intensidade do transporte de cargas. Só que, por outro lado, existem diferenças regionais que são significativas e são apontadas pelos autores, de forma que as diferentes regiões, elas devem formular políticas, na verdade, de transporte e planejamento de acordo com as suas próprias características geomorfológicas e os estágios de desenvolvimento econômico em que elas se encontram, para que seja possível pensar em estratégias mais sustentáveis e adequadas para cada uma delas. Vamos desde o início. A análise do transporte de cargas e o crescimento econômico ela tem sido um tema de interesse bastante recorrente entre os planejadores, os economistas, os acadêmicos e entre outros. A suposição geral, a premissa geral que tem-se pelas pessoas é que um crescimento do transporte implica também o crescimento econômico e vice-versa. Portanto, isso leva a gente a pensar em uma questão. Como é que essa análise ela é realizada? Quais são os critérios, quais são os parâmetros levados em consideração? E para entender essa relação entre o desenvolvimento econômico e demanda de transporte de cargas, lá na China, esses autores eles utilizaram os indicadores de índice de desacoplamento e intensidade do transporte, para analisar a relação entre o desenvolvimento econômico e o transporte de carga, utilizando uma base de dados incluindo toneladas quilômetros, PIB e economia social local. Dados que são anuais do transporte ferroviário e rodoviário, das 26 províncias e 4 municípios diretamente subordinados ao governo central da China. Bom, foram utilizados fontes primárias para dados para cada uma das 26 províncias e 4 municípios lá da China, como o Boletim Estatístico do Desenvolvimento Econômico, Social Nacional e o Anuário Estatístico da China, publicados ao longo de cada um do tempo daquela recorte temporal mostrado no início da apresentação. Uma forma mais conceitual para trazer esse método dos autores é exatamente o índice de desacoplamento anual, que é calculado por meio dessa fórmula, como vocês podem observar, que ela integra a quantidade de transporte de cargas per capita por cada uma da província ou cidade no ano presente e no anterior, assim como o PIB per capita da província analisada no ano presente e no anterior. Esse índice de desacoplamento ele representa a relação entre o crescimento do transporte de carga e o crescimento econômico. E se esse índice for maior que 1, significa que o crescimento do transporte de carga ele é maior que o crescimento econômico, ou vice-versa. E a intensidade do transporte, por sua vez, ela é calculada pela fórmula, como vocês podem observar também, que contém a divisão da quantidade do transporte de carga total nessa província e o PIB total dessa província.
Esses autores, eles usaram um modelo de regressão para analisar a relação que não é linear entre o desenvolvimento econômico e a demanda do transporte das mercadorias. Utilizaram também o painel das 30 províncias e das regiões autônomas da China, nesse recorte temporal de 1997 a 2017, para os fins de análise. Então, assim, uma das coisas que nós devemos nos perguntar depois de ler uma parte densa de metodologia que o artigo traz e de resultados importantes lá para a China, quais são as principais conclusões. Então, a gente pode dizer que a pesquisa ela encontrou uma relação em forma de um investido entre o tráfego de cargas e o desenvolvimento econômico, o que indica uma diminuição na intensidade do transporte à medida que o desenvolvimento econômico avança. Quer dizer, até um ponto eles estão relacionados um com o outro, mas depois eles deixam de crescer ao mesmo tempo. E isso é importante para pensar em como gerir melhor a demanda de transportes, o modo e diversas outras coisas que estão atreladas nessa gestão e na adoção de medidas que impactam diretamente o transporte de cargas e o desenvolvimento econômico em mais diversas regiões, sempre levando em consideração as suas particularidades, o seu próprio desenvolvimento, as suas características, que é o que os autores trazem como fatores predominantes e preponderantes para chegar nas relações diferentes que eles chegaram entre o transporte de cargas e as demandas para cada uma das regiões analisadas. Uma pergunta importante é por que existe essa relação entre o desenvolvimento econômico e o transporte de cargas. Ao começo existe uma relação linear entre eles, quer dizer que um aumenta um, aumenta outro. Porém, começa a diminuir a relação com a renda per capita e explicado por diferentes fatores. Por exemplo, o aumento da renda por meio da industrialização, a urbanização e a globalização. Isso leva a um aumento da demanda por bens e consumos, que a sua vez leva a um aumento da demanda de transporte de mercadorias. No entanto, com o aumento da renda per capita e o desenvolvimento econômico, a demanda por bens de consumo começa a se estabilizar, enquanto a demanda por serviços cresce, então deixa de ser demanda de bens e passa a ser demanda de serviços. Então, os autores explicam essa mudança na demanda em bens e serviços resulta na diminuição da intensidade por transporte de carga e, consequentemente, na queda da demanda por transporte de mercadorias por unidade de Produto Interno Bruto. E a economia continua crescendo. Então, como resultado, a relação entre a demanda de transporte de mercadorias e o desenvolvimento econômico apresenta um crescimento em um investido, onde chega a seu auge, mas depois estabiliza-se e já não tem uma relação direta um com o outro. Então aqui aparece uma nova dúvida e é como a estrutura industrial afeta a demanda de transporte de cargas na China e como pode isso ser usado como estratégia para um desenvolvimento sustentável. Então, as áreas que são dominadas pelos setores primários e secundários têm uma alta dependência no transporte de carga de mercadorias. Então, aqui existe uma correlação positiva entre o aumento da demanda de transportes e o crescimento econômico. Por outro lado, as áreas com um setor terciário mais desenvolvido geralmente transportam mercadorias de maior valor e de baixo volume. Então, a correlação entre Produto Interno Bruto e economia diminui. Então, esta associação do tipo de produto com a economia e com a produção primária pode ter um impacto negativo no desenvolvimento sustentável, pois o crescimento da economia de transportes e cargas pode levar a uma série de externalidades negativas pela quantidade de volume, como poluição do ar, congestionamento urbano e consumo excessivo de energia. Então, os autores argumentam que a mudança na estrutura industrial é uma estratégia importante para garantir um desenvolvimento sustentável.
Essa mudança pode envolver o aumento da proporção da indústria de serviços, que geralmente tem um consumo de energia menor e uma menor dependência do transporte, e também o setor de serviços está ligado com os países mais desenvolvidos, em oposição à indústria mais pesada de setores primários e secundários, que dependem altamente do transporte de cargas. Então, deve-se pensar numa estrutura industrial que promova os setores menos dependentes do transporte de cargas, para ajudar a reduzir a demanda e a intensidade do transporte, e isto ajuda na redução das externalidades negativas. Isso ajudaria numa mudança para um sistema de transporte mais eficiente e ambientalmente sustentável. Então, aparece uma nova questão, que é qual a importância de considerar a diminuição da intensidade de transporte de cargas para garantir um desenvolvimento econômico e amigável nas diferentes regiões específicas, não geral, sino específico. Então, uma diminuição da intensidade do transporte de cargas pode ajudar a reduzir as externalidades negativas, como tem sido dito, que ajuda, e também no aumento de demanda de transporte de carga. Então, tem que se entender os diferentes contextos de cada uma das regiões, qual é o tipo de produtos que elas fornecem, e se nessas regiões o transporte é uma fonte importante de energia. Então, o artigo foca muito na redução da dependência pelo transporte de cargas. E essas regiões que têm maior dependência têm que se focar também na diminuição da contribuição para as mudanças climáticas. Então, focar muitos esforços nos setores primários e secundários, e os setores terciários são um pouco mais independentes. Então, também deve-se pensar num sistema que seja eficiente, que o transporte seja eficiente, e com isso relaciona-se ao mesmo tempo uma melhora no transporte de carga com uma melhora no crescimento econômico. Tanto com redução de tempos quanto redução do foco em que vou investir o dinheiro. Então, se os governos se focam em inovação tecnológica, desenvolvimento de infraestrutura, beneficiam a economia de forma mais ampla, e os esforços do governo e dos diferentes setores vão estar encaminhados no crescimento econômico, com um transporte de cargas que seja mais eficiente e mais rápido. Então, em síntese, quais temas de economia são apresentados nesse texto? Transporte de carga, crescimento econômico, desenvolvimento, análise da demanda, infraestrutura, setores da economia, externalidades, análise de elasticidades, decisões de investimento em infraestruturas de transportes. Então, pode-se contemplar que o artigo trabalha diferentes temas do desenvolvimento de microeconomia e como a economia está relacionada com o transporte de carga. Qual é essa relação entre transporte de carga e desenvolvimento econômico? Então, é um artigo que ajuda a entender na região da China, qual é essa relação entre as duas variáveis. Aqui observam-se, para concluir, alguns gráficos importantes do artigo. Então, por exemplo, aqui temos os dois indicadores que eles calcularam, o índice de acoplamento e a intensidade de transporte, onde observa-se que nas regiões a cor, por exemplo, do índice de acoplamento, ao começar a um nível menor e depois virou mais intenso. E o índice de transporte em algumas cidades manteve-se estável, mas em outras cidades ele diminuiu a intensidade. E também aqui temos os gráficos de crescimento per capita do PIB, do Produto Interno Bruto, e do transporte de carga por pessoa. Para algumas cidades é linear, como Hebei, Guangzhou, Yunnan, e tem um crescimento e depois um decrescimento em cidades como Beijing. E por último temos a gráfica da intensidade de transporte. E com isso concluímos o vídeo, com esses gráficos que sintetizam tudo o que a gente falou.